Queria falar hoje sobre não importa o lugar. Diga assim comigo, não importa o lugar. Amém? Diga, não importa o lugar. Eu quero falar um pouco disso hoje porque é muito comum nós acharmos uma explicação para o fracasso. Nós buscamos racionalizar, explicar por que deu errado. E às vezes a gente diz, se eu tivesse em outra família, eu teria tido um futuro melhor. Se eu tivesse começado outra carreira, eu estaria melhor agora. Se o meu esposo fosse outro, se a minha esposa fosse outra, se os meus filhos fossem outros, e a gente racionaliza muita coisa. A gente tenta explicar por que não é minha culpa ter fracassado. O fracasso não foi meu, foi das circunstâncias. Nós queremos achar uma resposta. É muito interessante porque o ser humano, eu, você, nós queremos respostas para as coisas. Tudo que nos acontece, a gente quer ter uma explicação. É assim ou não é, irmãos? Você quer entender por quê. Eu quero entender por que isso deu errado. E a gente tenta sempre se eximir da culpa, se eximir do resultado ruim. Isso é muito interessante, porque isso acaba impedindo a gente de enxergar um caminho para mudar. Isso acaba impedindo eu e você de acharmos uma outra forma de atuação para que se mude o resultado. Se atribui a Einstein a frase de que atitudes iguais, resultados também iguais. Ou seja, ele dizia que não entendia como as pessoas queriam um resultado diferente agindo sempre da mesma forma. E isso acontece com a gente acha que é o lugar, a gente acha que é a família, ou seja, é externo. E eu queria contar uma história para vocês que eu li e eu achei bastante interessante, de uma família. E essa família vivia numa área rural, pelo menos eles tinham uma propriedade, que eles tentavam muito plantar ali. E várias culturas, eles fizeram a rotação de cultura e nada dava certo. Sempre a plantação era ruim, o resultado era ruim, muito ruim. E eles viviam muito apertados, assim, uma condição financeira bastante ruim. E ano após ano, trabalho após trabalho, e quem trabalha no campo, e essa família, quando trabalhou no campo, a história é uma história real, eles trabalharam naquele período em que havia menos maquinário, menos tecnologia empregada, então havia muito mais esforço humano. Mas nada que eles plantavam, nada que eles faziam, dava certo ali. Nenhum tipo de plantação frutificou a contento. Então eles venderam as terras deles e foram para um outro lugar naquele país onde havia um cinturão da agricultura. Venderam barato e foram comprar um pedaço de terra no outro lugar, e que era muito mais caro, acabaram tendo que, na verdade, trabalhar para os outros. Não conseguiram comprar terras, de tão caro que era lá onde eles foram. Mas a pessoa que comprou, ela mandou fazer uma análise da terra. E aí se descobriu algo interessante. Havia petróleo naquela terra. Por isso a terra, quimicamente, ela já estava afetada pela quantidade de petróleo que havia nela. Então tudo que eles plantavam, morria. Só que eles estavam ricos. O mesmo lugar. Diga para o teu irmão, não é o lugar. Você pode estar sentado em cima de um grande reservatório de petróleo, e a pessoa que comprou, no lugar onde ela comprou, no país onde ela vivia, ele podia explorar. E foi o que ele fez.
E ele ficou milionário. Quem comprou aquela terra, que era uma porcaria para a família anterior, ficou milionário. E aquela família que vivia uma vida de necessidade, nunca tinha parado para enxergar o porquê. Ela culpava a terra não presta. Essa terra prestaria para você? Já pensou você num lugar que você fura um prego e sai petróleo? Seria maravilhoso um lugar desse, sim ou não, irmãos? Você gostaria de estar num lugar desse? Com certeza. Agora, será que se você estivesse nesse lugar, você estaria reclamando que a plantação não cresce? Ou você estaria tentando entender, por que eu estou aqui? Porque Deus me trouxe para esse lugar. Porque a Bíblia diz em Jeremias que o Senhor tem pensamentos de bem a vosso respeito. Então Deus não pensou mal ao te colocar onde você está hoje, amém? Você pode entender o que eu estou dizendo? Se Deus te colocou no lugar que você está hoje, é porque pode haver um lago de petróleo abaixo de você e você não está conseguindo discernir. Nós não estamos conseguindo enxergar. Por que Deus me colocou nessa família? Por que Deus me colocou nesse trabalho, nesse emprego? Por que Deus me colocou sem emprego nesse momento? Alguns desempregados viraram milionários, toda hora tem uma história. Algumas pessoas, depois que as portas se fecharam para elas, elas foram empreender e viraram milionários. O poço de petróleo já estava ali, mas é mais fácil e é um hábito do ser humano reclamar. Diga para o teu irmão, nunca vai ser o lugar. Diga, nunca vai ser o lugar. E a palavra de Deus ensina isso de uma forma tão clara, que nós vamos entender. Agora, para o lugar dar certo, você tem que obedecer àquele que te colocou no lugar. Esse é o grande ponto. Para o lugar dar certo para você, você tem que passar a ouvir aquele que colocou você naquele lugar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, amém? Irmão, amém? Você está captando isso? Não é o problema do lugar, é o problema de eu estou ouvindo. E eu queria dar 2 textos para a gente começar. Abra a sua Bíblia. Primeiro em Eclesiastes, versículo 11. Versículo 4 diz assim: quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. A primeira coisa que eu preciso entender é que se eu estiver, e olhe, isso é difícil de romper, se a minha atenção estiver na circunstância, eu vou ter problemas. Se a sua e a minha atenção, se nós estivermos olhando este momento presente, este momento das circunstâncias presentes, nós teremos problemas. E ele diz, quem olha as nuvens cheias, quem observa o vento, nunca semeará. O que olha para as nuvens, nunca cegará. Se eu estiver olhando as circunstâncias, eu não vou semear. E aqui tem um problema, talvez as mais confortáveis. E por ter essas condições, essas circunstâncias, você parou de semear. Por isso ele diz, aquele que está olhando o vento, as circunstâncias, sabe, os problemas, se ele estiver olhando para isso, ele vai parar de semear. E sabe o que acontece? Se você não semear, você não tem colheita. Você só pode colher o que você estiver semeando. Isso inclui o semear. Eu já não estou falando da quantidade das sementes, mas isso inclui a atitude de continuar semeando, mesmo num momento difícil da tua vida. Quantos entendem? Você sabe, quando você olha para Isaac em Gênesis, é isso que acontece com ele. Ele não olhou o vento, ele não olhou a circunstância, porque a circunstância, a lógica das circunstâncias para Isaac era: esse não é um bom momento para você semear. A terra está deserta, há uma seca. Isaac, não é um momento para você semear.
Mas se eu estiver olhando o vento, eu vou parar de semear. O problema de parar de semear é que você interrompe a colheita do futuro. O problema de você parar de semear é que você impede o futuro de acontecer. Quantos entendem? Amém? Você cessa a possibilidade da colheita futura. Se você parar de semear hoje, porque até a circunstância é ruim, porque não é o lugar, você acha que não é o lugar, sabe, se eu tivesse um lugar melhor, eu poderia prosperar, se eu tivesse uma família melhor, se eu tivesse um emprego melhor, ou seja, se a circunstância fosse melhor, eu semearia mais. Isso é uma mentira, contada muitas vezes, e a gente acaba tomando posse dessa verdade que não é verdade. Irmãos, isso é sério, porque nós nos habituamos até com sofrimento. Nós nos habituamos e nos acostumamos até com sofrimento. E achamos que aquela vida é a vida que Deus tem para nós. Achamos que aquela circunstância de dor, de pesar, de fracasso, de sofrimento, é tudo que nos resta. Mas isso é uma mentira, isso é um condicionamento maligno. Eu li de uma pesquisa que foi feita com um cachorro. E amarraram o cachorro com um tipo de coleira que feria ele quando ele esticava a coleira. E colocaram a comida um pouco à frente. Então a comida estava depois da corrente. Ok? Então toda vez que ele se lançava a comer, aquela coleira machucava o cachorro. E isso por alguns períodos de tempo. Então, chegou um momento que o cachorro olhava a comida, e a comida, já tinham colocado a comida próxima a ele, mas ele não se levantava mais para ir até a comida. Ele estava condicionado. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes o diabo te condiciona, as circunstâncias te condicionam. Não, isso nunca vai mudar. É assim, eu não posso alcançar a comida. Eu não posso alcançar o propósito da minha vida. Eu não posso alcançar algo melhor. E a gente para de tentar, a gente desiste de lutar, a gente desiste porque já nos machucamos tanto, já nos magoamos tanto. Sabe, a gente retrocede e fala, não, não quero sofrer mais. Deixa do jeito que está. Sim ou não, irmãos? Isso acontece com gente. Isso não acontece, o cachorro foi um teste que fizeram, um laboratório que fizeram. Ainda que machucando o animal, mas isso tem anos. Agora, na vida real também é assim. Você cai uma vez, cai duas, cai três, daqui a pouco você não quer mais levantar, porque você está com medo de levantar. Você está com medo de se erguer e cair de novo. A gente fica condicionado a viver o fracasso, a viver a escassez. Um condicionamento, não, isso é normal. Eu parei de sonhar, eu não almejo mais coisas grandes para a minha vida. Eu não almejo mais ser quem eu imaginava que seria quando eu era mais novo. Por quê? Olha, porque os anos, porque as circunstâncias, porque isso, nós achamos explicações lógicas, mas eu quero dizer uma coisa para você, Jesus Cristo se manifestou na tua vida para que você possa completar todo o teu destino em Deus. Amém? Ele se manifestou para aniquilar a maldição que estava sobre você. Então agora não há mais maldição, mas eu preciso mudar a forma de pensar, porque eu continuo pensando como alguém que foi amaldiçoado, ou que estava debaixo da maldição. Quantos entendem, irmãos? Então olhe bem, não é o lugar, não são as circunstâncias. E às vezes, eu estava lendo uma mensagem essa semana, e eu já dei esse número aqui, vou dar de novo. E nessa mensagem, o escritor dizia o seguinte, olha, 70% do teu tempo, das pessoas, meu e seu, a gente passa pensando no passado. A gente fica pensando no passado, nas coisas que nós fizemos e deu errado. 70% do nosso tempo, a gente condiciona ao passado, a gente investe no passado, coisa que ninguém pode mudar. Você não pode mudar o teu passado. Isso é desperdício de energia. Não, se eu tivesse feito isso,
se eu tivesse feito essa escolha, se eu tivesse estudado nessa escola, se eu tivesse feito aquilo outro. 70% do nosso tempo nós estamos envolvidos com o passado, coisas que já aconteceram e você não pode fazer mais nada. Agora, 25% do teu tempo, do tempo do ser humano, nós estamos pensando no futuro, que também não está nas nossas mãos. O que vai acontecer, se amanhã você acorda, se amanhã o ônibus bate, se amanhã você não tem problema de trânsito, se amanhã o teu tio rico liga e alguém fala, o teu tio morreu, você ficou milionário, né? Amém? Pode acontecer também, né? Desde que você tenha um tio rico. A proposta é que você tem que ter um tio rico, pelo menos, né? Mas você entende, o futuro, diga para o teu irmão assim, o futuro não está nas suas mãos. Amém? Agora, nós passamos 5% do nosso tempo pensando no presente. Olha o que eu estou dizendo para você. Você passa 5% do teu tempo pensando em como resolver o teu futuro. A única coisa que pode moldar o teu futuro é o teu presente. A única coisa que pode dar resultado positivo no teu futuro é o que você faz no teu presente. Mas nós gastamos só 5% do nosso tempo de pensamento pensando no presente, no aqui e agora. Tem que dar errado. Nós estamos invertendo, eu tinha que estar gastando energia, investindo energia no meu presente. Diga para o teu irmão, o teu presente é o teu momento de mudar o teu destino. Você entende? O grande momento que você tem é o teu presente, não é o teu passado e não vai ser o teu futuro se no presente você não estiver construindo essas pontes. E nós queremos um futuro bom e temos medo do futuro. Nós ansiamos por um futuro bom, mas temos medo do futuro. Mas você só vai, você e qualquer ser humano, só vamos ter um futuro se nós estivermos realmente conectados com o nosso presente, para fazer no presente as escolhas corretas e tomarmos as decisões certas. Amém? Não olhando para as circunstâncias. Diga para o teu irmão, as circunstâncias. Diga as circunstâncias que você vive hoje podem e devem ser transitórias, passageiras. Amém? Mas depende de você. Porque essas estão no presente. O que você vive hoje está no teu presente. E o teu presente muda o teu futuro. E é aí que você tem que trabalhar. É aí que você tem que gastar energia. É aí que a tua mentalidade precisa mudar. Senão você perpetua, eu falo muito sobre perpetuar a miséria. Sabe, as pessoas não mudam. Não mudam a sua forma, não mudam os seus hábitos, não mudam a sua forma de falar, não mudam o seu pensamento e querem ter um futuro tremendo. Se você não mudar, você não vai conseguir mudar o teu futuro, ter o futuro que você almeja. Essa é a grande lição da vida. Mas nós esquecemos disso. Você sabe por que Adão caiu? Você sabe por que Adão caiu? A gente pode dar um monte de explicação, mas eu vou te dar a mais, a menor, a reta assim, ó. Né? O menor ponto, a menor distância numa reta são os pontos, um ponto e outro, né? Como é que eu faço? Um ponto, outro ponto, risco a reta, essa é a menor distância. Então, sem voltas, Adão caiu porque não ouviu Deus. Adão caiu porque não ouviu Deus. Abra em Gênesis, para você ver. Adão caiu porque ele não ouviu o Senhor. E é simples isso. Gênesis 2. Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim para o lavar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, o que Deus fez? Deus deu uma ordem. Então cabia a Adão o quê? Obedecer. E o Senhor disse assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Por que o homem caiu? Porque não ouviu Deus. É simples, reto. Por que nós perdemos? Porque nós não ouvimos Deus. É tão simples quanto, irmãos, não adianta a gente, olha, eu posso orar em línguas, eu posso orar pelos enfermos e vê-los curados, eu posso, mas eu quero dizer para você, o teu potencial só se manifesta quando você ouve Deus. Quando você ouve para obedecer, não é ouvir para saber. Não adianta ouvir, não adianta ser crente. Aliás, o propósito de Deus não é que você seja crente. O propósito de Deus é que você se pareça com a imagem e semelhança dele. Então, eu vou mostrar para você que Jesus, ele fez isso. Para se parecer com alguém, você precisa pensar como aquela pessoa, agir como aquela pessoa. Não tem como. Então, quando você lê Gênesis 2:8, você vai ver algo interessante. O Senhor criou o jardim. Diga para o teu irmão, Deus criou um jardim. Você já parou para pensar o paisagismo desse jardim? Se a gente vê hoje, não, eu estou tentando fazer lá um paisagismo lá, e aí a gente olha a internet daqui, tem gente que tem umas ideias brilhantes, simplesmente brilhantes. Agora, se um homem consegue fazer um jardim lindíssimo, imagina o jardim que Deus criou. Deve estar, sabe, assim, as cores, as flores, sabe, o paisagismo perfeito, tudo combinando. Nós conversamos com a paisagista, e ela foi falando para a gente que, sabe, você vem num crescente assim, você planta plantas menores, plantas maiores, plantas assim, plantas assado. Aí eu fico pensando, Deus já sabia disso tudo, plantou tudo perfeito para Adão. Diga para o teu irmão assim, Adão entrou num jardim lindíssimo. Diga para o teu irmão, Adão entrou num jardim lindíssimo. Você entende? Agora, estar num lugar lindo não te garante a vitória. Diga para o teu irmão, não é o lugar. Diga, não é o lugar. Você pode estar num jardim e mesmo assim fracassar. Não é o lugar. Essa desculpa, tira essa bengala da tua vida. Isso é uma muleta. A gente usa porque a gente não consegue, sabe, ter a verdade como princípio. Não é e nunca vai ser o lugar, a circunstância que vai te levar à vitória. Não é o lugar. Nós ainda batemos nessa tecla, se fosse diferente, você cairia também. Agora você quer ver? Abra lá em Lucas. Lucas 4. Lucas 4, versículo 1 e 2, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde por 40 dias foi tentado pelo diabo. Por que é que Deus não gosta de mim? Deus não me ajuda. Sabe aquela coisa, Deus não olha, não ouve a minha oração. Deus tem alguma coisa contra mim, eu pequei em alguma coisa, eu fiz alguma coisa muito séria que Deus não me apoia. Jesus podia ter falado isso. Porque para Adão ele deu um jardim, para Jesus ele deu um deserto. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Para Adão ele deu um jardim, para Jesus ele deu um deserto, e Adão perdeu no jardim, e Jesus venceu no deserto. Diga para o teu irmão, o teu deserto é o lugar da tua vitória. Mas você vai precisar ouvir Deus. Não é o lugar. Não é o lugar. E não é a circunstância. Nós temos que tirar isso da nossa mente. Esse lixo que amarra o potencial do ser humano, que amarra o potencial dos cristãos. Você sabe,
Eu estava ouvindo a eleição no Rio de Janeiro, as pessoas falando do voto evangélico. Qual é a diferença do voto evangélico para o voto do espírita, para o voto do bandista, para o voto do católico? Nenhuma, é tudo voto. Não deixem as pessoas impedirem o teu propósito, o teu, sabe, aquilo que está dentro de você para você fazer, porque você é evangélico. Você entende o que eu estou dizendo? Eu sou um ser humano criado por Deus para grandes coisas, para um propósito e um projeto na minha geração. Eu achei aquilo, não, mas o voto evangélico, queridos, qual é a diferença de um voto evangélico para um voto católico, para um voto espírita, para um voto bandista? Nenhuma, é um voto. A gente viu muito. Agora, por que as pessoas tentam falar só do voto evangélico? Eu quero dizer uma coisa para você, não permita que as pessoas classifiquem você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sou um filho de Deus que está sobre a terra, que tenho a minha fé no Senhor Jesus Cristo e um potencial para poder cumprir. Agora, nós nos deixamos rotular. Porque eu sou pardo. Porque eu sou negro. Porque eu sou amarelo. Porque eu sou branco. Você entende o que eu estou dizendo? Não é o lugar, não é a cor. Agora você está disposto. Jesus falou que o reino de Deus é tomado por esforço. Diga, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Nós queremos viver a vida do reino sem esforço. Você vai ter que se esforçar para viver a vida do reino. O reino não é automático, ele não é transferido para você automaticamente. Eu estou falando da vida, não da salvação. A salvação é um ato da graça de Deus. Viver uma vida vitoriosa tem a ver se você está disposto a crer nos princípios e vivê-los. E se esforçar por vivê-los. E esses princípios tocam a tua vida profissional, tocam a tua vida sentimental, tocam a tua vida familiar, tocam a tua vida financeira. São princípios eternos, não é o lugar. Não é o lugar, nunca vai ser o lugar. Sou eu. Sou eu. Tiago diz que a palavra do Senhor, a palavra de Deus é como um espelho. Muito interessante esse texto, que você chega diante do espelho para se acertar, para se pentear. Essa é a palavra de Deus. Ela te arruma, ela te ajeita, ela te põe na imagem adequada. Queridos, isso fala de imagem. Você entende? Agora, você foi criado para ser a imagem de Deus na terra. O problema é que nós estamos despenteados. E precisamos da palavra para voltar a ter a imagem de Deus nas nossas vidas. Não é ter a Bíblia. Eu tenho 4, 5, você pode ter 10, 20. O problema hoje não é ter a Bíblia, você vai ter a Bíblia no teu celular, no smartphone. Que agora tem que ser mais smartphone, não é mais celular. Mas se você não lê, se você não vive, não te adianta de nada. É igual aquelas pessoas que têm o Salmo 91 aberto na estante lá, amarelado. Salmo 91 nunca expulsou um demônio. Salmo 91 nunca quebrou uma maldição. Quem quebra maldição são homens e mulheres cheios da palavra e do poder de Deus em suas vidas. Você entende? Os demônios obedecem homens e mulheres que conhecem a Jesus. Então, Salmo 91, ter uma Bíblia, não é isso. Adão caiu porque não ouviu Deus. Jesus venceu porque ele usou tudo que Deus tinha falado com ele. Está escrito, Satanás. Só que isso também está disponível para nós. O problema é como vamos obedecer. E aí isso entra os teus pensamentos. Abra em Isaías 55. Nós já lemos esse texto aqui algumas vezes, mas eu estou perseverando num tema que tem 2 pilares: mudança de mente e fé. Isaías 55.
Versículo 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno, diga assim, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. E aí, aqui tem uma chave para nós. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E ele continua dizendo: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus está falando aqui? Isso é muito interessante, né? Porque ele primeiro fala sobre uma mudança de pensamento. Se a tua forma de pensar não mudar, você não consegue andar nos caminhos que Deus tem para a tua vida. Se a tua forma de pensar não mudar, você vai continuar andando nos teus caminhos. Nos caminhos que você tem traçado, não é Deus. Não peça para Deus organizar os teus caminhos. Peça ao Espírito Santo para revelar a você os caminhos do Senhor para a tua vida. Nós queremos que Deus se adapte aos nossos caminhos. Isso é uma mentira. Então ele diz: os meus caminhos não são os vossos. Por quê? Porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Eu penso numa outra dimensão. Você entende? E como você não pensa na mesma dimensão que eu, nós andamos em caminhos diferentes. É só isso. Nós precisamos acertar duas coisas na nossa vida para viver uma vida vitoriosa. A primeira, ela é imprescindível. É uma mudança de modelo mental. Você precisa mudar a forma como você sempre pensou. Senão, você não pode andar nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor, e eu não estou falando de salvação, eu estou falando de tudo aquilo que Ele, em Cristo, conquistou para você na cruz do Calvário. Você entende? Você diz amém? Amém. Nós não podemos andar num caminho porque os nossos pensamentos não alcançam. E essa é a diferença. Nós queremos andar nos nossos caminhos e que Deus, queridos, é muito interessante. A igreja ora para que Deus abençoe os seus caminhos. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa os meus caminhos, abençoa os meus projetos, abençoa isso, abençoa aquilo outro. E nós esquecemos de uma coisa: de andar nos caminhos que o Senhor já escreveu a nosso respeito, como diz o Salmo 139. Deus já escreveu os caminhos pelos quais você tem que andar. Agora você precisa ouvir Deus. Diga para o teu irmão assim: a causa da derrota de Adão, diga, e da minha derrota, diga, e da minha derrota, é não ouvir Deus. Diga, não são meus pais. Diga para o teu irmão: não são meus pais. Diga, não é o meu marido, não é a minha esposa, não são os meus filhos, não é o patrão. Diga, a causa é que eu não ouço Deus. Eu quero que tudo melhore. Ouça Deus. A chave agora começa aqui dentro. Ah, mas meu pai pensava assim, meu avô pensava assim, eu penso assim, meu filho vai pensar assim, e vai todo mundo perpetuar a miséria, o fracasso. Aí a gente fica perpetuando um modelo fracassado, um modelo que nunca foi vencedor. E eu não estou falando que teu pai te ensinou errado, que a tua mãe te ensinou errado, não estou dizendo isso, eu estou falando que ele também recebeu um modelo mental fracassado. Queridos, uma coisa que você tem que entender: você mora num país que sempre foi, eu estava comentando isso hoje, nós vivemos muito tempo debaixo da escravidão, mas mesmo quando a escravidão foi abolida, a mentalidade do escravo não saiu do Brasil. E é muito interessante porque as pessoas vêm aqui e ficam impactadas com o brasileiro, e o brasileiro tem um coração muito bom. Mas nós fomos ensinados a servir como alguém, e eu quero que você reflita sobre isso.
de qualidade inferior. Você entende o que eu estou dizendo? Agora, o Evangelho te ensina a servir de uma posição de governo. Amém? O Evangelho te ensina a servir de uma posição de autoridade. Foi isso que Jesus veio mostrar. Ele era o Senhor. Amém? Ele era, o Diogo usou isso aqui, eu gostei do texto aqui. Jesus falou para as pessoas: vocês dizem que eu sou o Senhor, eu sou. Na hora me veio esse insight sobre a posição que nós servimos. Nós servimos de uma posição de um povo que ainda não tirou o pensamento de escravo da mente. Então nós servimos porque nos achamos menor. Quando vem alguém para o Brasil, nós, somos muito receptivos, porque achamos aquela pessoa o máximo. Deve ser muito bacana ser americano, ou ser belga, ser francês, é muito bom ser brasileiro. Você entende o que eu estou dizendo? Porque nós, como pessoas, não ficamos a dever nada a nenhum outro ser humano de outra nação, mas a escravidão nos trouxe um modelo mental de escravos. Você entende? E aí vem o Evangelho. O Evangelho tem que mudar a tua mente. Então Jesus disse para os discípulos: vocês dizem que eu sou o Senhor, e é verdade, eu sou. Mas ele estava ali lavando os pés dos discípulos. Ele estava servindo de uma posição de autoridade. Você entende o que eu estou dizendo? As pessoas não podem rotular porque você é evangélico, você é idiota. Isso não é verdade. Porque você é evangélico, você é alguém ignorante. Isso não é verdade. Até porque os evangélicos nesse país são os que mais leem. Você quer saber o povo que mais lê no Brasil? São os evangélicos. É verdade. Você entende o que eu estou dizendo? Agora, de uma posição de autoridade, eu vou servir. Sabendo quem eu sou em Deus, eu vou servir. Isso é evangelho. Não é ter uma posição, não, eu sou evangélico, eu quero dizer para você que eu sou abençoado. Isso é bobagem. Isso é bobagem religiosa. Não é assim que funciona. Você foi chamado para servir, mas sabendo que você é filho de Deus. Que você tem autoridade sobre o mundo das trevas. Você entende o que eu estou dizendo? Que você tem autoridade para mudar o teu destino aqui e agora, agindo diferente, mudando a tua forma de pensar e as tuas atitudes. Porque deixa eu lhe dizer algo, se você não mudar o teu modelo mental, você não muda como você age. Então você vai continuar agindo como você sempre agiu. Agora não reclame de ter o resultado que você sempre teve. Não é Deus, e também não é o diabo. Somos nós. A gente tem que culpar alguém. Quando a gente cansa de culpar o diabo, a gente reclama de Deus. Nós somos muito doidos mesmo, né? Pelo mesmo erro, a gente culpa duas pessoas opostas. É um negócio de pirar, né? Quando a gente cansa de culpar o diabo, a gente acha que é Deus. Então eu vou culpar Senhor, a gente fica chateado com Deus. Aí Deus fala assim, dupla personalidade, duplo ânimo, tudo que tem direito. Mas não é. O que Paulo falou? Abra sua Bíblia, em Colossenses 3. E aqui tem uma chave para nós. Colossenses 3. A palavra do Senhor diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Repita comigo: pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo Jesus. Você o quê? Morreu. Você entende isso aqui? Você abdicou da tua forma antiga. Pensai nas coisas que são de cima. Lembra quando nós lemos Isaías? Os meus pensamentos são mais altos. Só que tem uma coisa aqui. Até a vinda de Jesus, a humanidade estava impedida de alcançar alguns níveis em Deus. Você entende o que eu estou dizendo?
Agora vem Jesus, e Ele abre o caminho para o Senhor. Por isso a Bíblia diz em Hebreus que Ele nos proporcionou um novo e vivo caminho. Agora há um caminho aberto, e agora eu posso acessar a mente de Deus através do Espírito Santo. Então eu posso ser uma pessoa mais sábia nas minhas atitudes e ações. Eu posso acessar a Deus e ter o conselho de Deus na minha vida, para o meu trabalho, para a minha família, para todas as áreas da minha vida. Agora é um exercício, não é uma pílula, né? A gente às vezes pensa que está em Matrix, né? Eu sou o Neo de Matrix, aí tem lá como é o nome dele? Morfeu, sentado numa cadeira em frente a você e fala assim: Edivar, aqui está a pílula que vai mudar o teu modelo mental. Depois que você tomar essa pílula, você vai pensar como Jesus. Seria maravilhoso. Eu seria o primeiro a tomar uma pílula dessa. Mas isso aqui não existe. Você entende o que eu estou dizendo? Você vai ter que exercitar a tua nova forma de pensar. Pensando. Como é que você exercita a minha nova forma de pensar? Pensando. Confrontando os pensamentos antigos quando eles vierem. Não é assim que Deus quer que eu pense. Não é dessa forma que Deus quer que eu enxergue essa situação. Se você não mudar, queridos, se nós não mudarmos o nosso modelo mental, nós não conseguiremos mudar o nível da nossa fé. Se nós não mudarmos o nosso modelo mental, nós não vamos conseguir mudar o nível da nossa fé. Esse é um ponto importante. Porque a incredulidade está dentro do nosso modelo mental. A incredulidade, ela foi semeada dentro do meu modelo mental. Jesus falou que o espírito está pronto. Amém? Mas a carne não é carne e osso, porque esse corpo sem uma mente, ele está fadado a não fazer nada. Quando diz que a carne é fraca, o meu modelo mental, a minha mentalidade, ela é fraca. Você entende o que eu estou dizendo? Não é só a carne, ossos, não é isso. Ele está falando muito mais que isso, a tua vontade, os teus paradigmas. É fraco, a tua carne, o modelo que nós escolhemos para pensar e para reger a nossa vida. Eu falei aqui esses dias, a forma como você sente, ela impacta o teu espírito. O teu espírito foi recriado em Cristo Jesus, mas você precisa permitir que Deus fale com você para que o teu espírito tome novamente uma posição de governo, impacte a tua mente e mude o teu nível de fé. Nós precisamos mudar. Amém? Como Jesus mudou? João, abre em João. Nós já estamos caminhando aqui para o final. João 14. Versículo 10. Não crês tu que estou eu no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, diga assim comigo, não as digo de mim mesmo. Diga, antes, é o Pai que está em mim quem faz as obras. O Pai está onde? E nesse texto, andando ali, correndo o texto para baixo, você vai ver que Jesus fala assim, que ele e o Pai eram um. Nós estamos dispostos a dar ao Pai a nossa vida, para que nós sejamos um com o Pai? Foi isso que Jesus fez. Por isso, Jesus foi vitorioso. Ele abdicou e falou assim, eu e o Pai somos um. E aí ele disse, não sou eu que falo, mas o Pai que está em mim. Ou seja, quem governava? Quem governava era o Pai. Ele é quem faz essas obras. Agora, eu queria que você entendesse isso é importante. Você primeiro pensa, depois você realiza, não é assim? Você não realiza de qualquer forma, você pensa. O teu modelo mental é que te leva a fazer as obras, ações. As ações que você toma
Você as toma porque você pensa, você tem um modelo mental para agir. Agora, quando Jesus diz que quem faz as obras é o Pai, qual era o modelo mental de Jesus? Do Pai. Você entende o que eu estou dizendo? Ele tinha capturado o modelo mental do Pai. Então, as obras que eram feitas sobre o modelo mental de Deus, a forma de Deus pensar. Então, dava tudo certo. Quando tudo tinha para dar errado, dava certo. Talvez você diga, eu não sou Jesus, eu também não. Mas de uma coisa eu sei. Se Jesus viveu daquele jeito, eu e você podemos viver também. Porque ele era um homem. Eu quis ler um texto para vocês lá em Hebreus 5, quando diz que Jesus aprendeu. Eu acho aquele texto extraordinário, guarde esse texto. Lá em Hebreus 5, porque quando diz que Jesus aprendeu, diz que ele não tinha conhecimento prático de como era obedecer a Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Ele teve que aprender a obedecer, porque ele era Deus, estava com Deus. Então o conceito da obediência estava na divindade. Agora, quando ele se transforma em carne, ele tem que aprender a obedecer a Deus na carne, vivendo como homem. E a Bíblia diz que ele aprendeu. E se ele aprendeu a obedecer como homem, eu posso aprender a pensar como Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Me submetendo a ele. Eu quero ler um último texto para nós. Abra lá em Provérbios, para nós orarmos. Diz assim, versículo 12: aplica a disciplina ao teu coração, e os teus ouvidos as palavras do conhecimento. E aos teus ouvidos o quê? A palavra do conhecimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você perdemos 40 minutos aqui, jogamos fora, se nós não aplicarmos os nossos ouvidos à palavra do conhecimento. Você perdeu 40 minutos da tua vida. Se você não aplicar os teus ouvidos a ouvir, você jogou 40 minutos da tua vida fora. Porque não faz sentido ter um evangelho que seja teórico. Um evangelho que você não ouve Deus e não pratica o que Deus tem para a tua vida. Quantos entendem? Então nós precisamos mudar, ouvir Deus para vencer, seja no jardim, seja no deserto. Não é o lugar. Você pode estar literalmente sentado num poço de petróleo e estar amaldiçoando a tua vida, dizendo que nada dá certo, vivendo uma vida de sofrimento, uma vida de necessidades, em cima de um poço de petróleo. Não é o lugar. E você pode se mudar para o lugar mais próspero daquela área e passar necessidade lá também. Você está disposto a ouvir o Senhor? Mesmo que Ele mande você mudar radicalmente a tua forma de pensar? Mesmo que Ele diga para você, pega tudo que você foi, tudo que você pensou até agora, amassa e joga fora. E olha para a minha palavra e começa a obedecer a minha palavra. Você está disposto a permitir que o Senhor faça isso? Há um nível de vitória que poucos na igreja experimentam. Mas não é porque existem eleitos. Se você está aqui, você é um eleito de Deus. Se você está aqui, você foi eleito por Deus para ouvir essa palavra, para viver o Evangelho. Deus te elegeu para isso. E Deus te elegeu para coisas boas. Eu quero ler eu já falei que era o último, mas deixa eu ler Isaías. Isaías tem um texto extraordinário para nós. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1 de Isaías. Quantos creem
que isso aqui, que esse livro é a palavra de Deus para a sua vida? Quantos creem? Você crê que é a palavra de Deus? É Deus falando com você? Amém? Amém. Eu também creio. Agora, eu tenho que fazer isso aqui virar um motor na minha vida de obediência, de ouvir Deus. Olha o que o Senhor disse para o povo de Israel, versículo 19. Ele diz assim: se quiserdes, está nas mãos de quem, irmãos? Está nas mãos de quem? Se quiserdes. Quem quer? Eu e você. Então está na sua mão. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Diga, comereis o melhor desta terra. Mas ele diz assim também: se recusardes, quem se recusa? Eu. E fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Simples assim. Sem delongas, sem evangeliquez, sem enrolation, simples assim. Se você quiser, eu quero, e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Depende de quem? Depende de mim. Não depende do vizinho, não depende do patrão, não depende de mim. É para você. Você precisa crer. Talvez você vai precisar perseverar nisso. Cada milagre tem o seu tempo. Agora, que Ele é poderoso para efetuar o querer dEle na tua vida, Ele é poderoso. Ele pode. Deus nos tirou da maldição. Eu quero que você entenda isso hoje. O Senhor nos arrancou da maldição da lei em Cristo Jesus. Eu hoje sou alguém abençoado. E ninguém pode dizer o contrário. Agora eu preciso manifestar esse nível de bênção no meu dia a dia. É assim que você vai prevalecer. Crendo, ouvindo Deus, mudando o teu modelo mental a cada dia. Senão nós vamos continuar sendo evangélicos, religiosos, vivendo uma vida que Deus não desenhou para nós. É uma escolha. Ser evangélico não significa que você ganhou o green card. Isso é bobagem. A salvação que Jesus te deu, ela te garante o perdão dos teus pecados. Agora, a vitória tem a ver com uma mudança de mentalidade, de atitudes e uma mudança de nível de fé. Porque já está dentro de você uma medida de fé. E você pode usar para começar a galgar novas vitórias, novos níveis de vitórias em Deus. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos.